Boa tarde, meus irmãos, as pessoas que vêm a primeira vez ou os admiradores da doutrina, boa tarde, muita luz e paz. Eu diria que a doce e serena paz do Mestre Nazareno nos envolva nessa tarde, nos intua, nos direciona ao bem. Então, na verdade, nós brincamos, a brincadeira é muito importante, né? Falamos em desencapetamento, né? O fato de estudarmos e adquirirmos conhecimento, estamos assim angelizando mais a nossa alma, o nosso espírito. Eu vou passar a nossa amiga Sandra Salviano, lá da Itália. Ela vai fazer para nós a prece inicial, ela vai fazer a nossa abertura. É com você, Sandra. Suspende a mãozinha, por favor. Sandra, tu tá na Itália. Tá, muito obrigado. Eu tô descendo. Estão me escutando? Vocês me escutam? Ok. Então vamos, boa noite a todos. Estou muito feliz por estar presente aqui com todos vocês. Eu amo vocês. Minhas lágrimas não são lágrimas, são luzes. Eu vou oferecer oração a todos nós aqui, em grupo. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todos os males. Amém. Obrigado. Um bom estudo do meu amigo irmão Chico. Pode subir, vamos. Posso descer? Boa noite. Tchau. Fique com Deus. Valeu, minha colega. Valeu, minha irmã. Então, literalmente, meus irmãos, a nossa sala hoje pode ser denominada Sala Internacional do Espiritismo. Por quê? Além de vários estados aqui no Brasil, nós estamos, hoje a nossa irmã Sandra fez a oração inicial da Itália, tem a nossa irmã também Maria Adam da Holanda, né? E além dos vários estados. E esse pouco número, né? Nós estamos com 11 pessoas aqui, mas isso é plenamente justificável, dado o final de ano, e não importa, né, meus irmãos? Importa a pleiade, a pluralidade, a enormidade de espíritos, sobretudo do plano da pátria espiritual que está aqui. Eu gostaria, eu não sei se esse 25 já eu gostaria que colocasse um número de 1 a 288, por gentileza. Seria o 25? É o 25 então, né? Vamos. Irmão, conclui que as rosas cruz possuem mais conhecimento do que nós. Veja, eu não entendi, Leonardo. Mas então, 25 aqui, nós vamos ler uma mensagem de Carlos César Pastorino, 20 minutos de sabedoria, e vamos abrir aqui exatamente na página 25. E 25, ipsis liter, diz para nós o que se segue. Quem colocou foi a Belinha, né? O número 25. Desperte. Meus irmãos, despertem. Esse meus irmãos é por minha conta, não tem. Muito bem, Abelinha. Não deixe que a rotina arrase sua vida, Belinha. Desperte. Execute sua tarefa com amor, sempre renovando, porque isso trará alegria a você mesma. A rotina cansa e corrói. A alma desalenta e carcome o entusiasmo. Eu digo a rotina, né? Renove a cada manhã seu armazenamento de alegria de viver. Ajude a todos e cumpra alegremente sua tarefa, para receber de volta os benefícios da felicidade do seu trabalho. E você, minha estimada Belinha,
ao sugar o néctar de cada flor, já na parte da manhã, vai de uma flor a outra, embevecendo o seu espírito, a sua alma, o seu interior, de néctar divino de cada flor. E aqui está falando que se você faz isso é porque você despertou, saiu da rotina, deu uma sacudida na saia, deu uma rodada, foi de uma flor a outra, viveu, abriu os olhos, colocou o peito para fora. O peito, não o seio propriamente dito, irmã, mas a vontade de vida, a maneira aguerrida de colocar e ver as coisas. Então precisamos despertar. Extraordinário esse 25, essa mensagem do Minuto de Sabedoria. Então, não podemos ser mornos, né? Ou devemos ser quente ou frio. Não tem que ser morno. Temos que despertar. Temos que olhar a vida. Temos que ver para frente. Valeu, Abelhinha. Valeu muito, tá? Então agora, meus irmãos, como está no banner aí, nós vamos fazer os estudos. O fim providencial das manifestações espíritas. E nossa sala, ela naturalmente, ela é interativa. Vocês podem escrever no final, se tiver alguma pessoa que quiser usar, inclusive o mic, para fazer alguma colocação, fazer algum complemento, algum acréscimo, naturalmente dentro do tema, não terá problema. Ela que é democrática. E também, dentro de nossa limitação, vamos procurando interagir, responder, interagir com a área de texto, com as perguntas ditas, teclada pelos irmãos. Muito bem. Fim providencial das manifestações espíritas. Então, qual a providência, qual o fim providencial? Para as pessoas, e nós estamos estudando hoje, meus irmãos, o que é o Espiritismo. E isso aí foi sugerido pelo nosso irmão Carlos Embaçaí, que está na sala aqui, há mais de 3 anos atrás, porque a maioria das salas estuda aquelas obras ditas básicas de Kardec, que seria o que é o Livro dos Espíritos até a Gênesis, né? Muito pouco a Gênesis, mas é o Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Ou Evangelho segundo o Espiritismo, ocasionalmente o Livro dos Médiuns. E nós estudamos aqui, de forma alternada, as 7 obras mais importantes, ou pelo menos mais divulgadas de Kardec. E hoje, como o nosso próprio amigo, o irmão Simba, sugeriu, há mais de 3 anos atrás, nós já adotamos também essa obra nos nossos estudos, o que é o Espiritismo, que, segundo Kardec, é a obra que deveria ser indicada, lida, iniciada por aquelas pessoas que gostam ou quisessem adentrar aos ensinamentos espíritas. Fábio Ribeiro e Leonardo, sejam bem-vindos. Então, meus irmãos, eu peço até assim um pouco de complacência de alguns irmãos aqui, uma vez que nessa parte aqui vamos falar de coisas assim bastante elementares, né, bastante básicas algumas vezes. E quando a gente fala o básico, que a pessoa já tem um conhecimento mais à frente, mais envolvente, parece que torna chato, torna-se uma coisa monótona. Então vamos lá. O fim providencial dessas manifestações, ela foi, sobretudo, para dar um peso e uma fortidão, vamos dizer assim, nas evidências do Espiritismo para aquelas pessoas que não acreditavam, os descréditos, e para, de uma certa forma, ressaltar, sublinhar, aumentar mais a fé, a convicção naquelas pessoas ditas crentes. Então a manifestação, sobretudo a manifestação espírita, sobretudo a física, ela veio para corroborar, para ressaltar as ideias
que os espíritos queriam nos passar à época, àquelas pessoas que sobretudo não acreditavam, e para as que acreditam, é solidificar, vamos dizer assim, a sua fé. Kardec coloca que os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta. E não precisa só ajudar o homem, ele não ajuda só o homem de gênio. Quer dizer, quando diz o homem de gênio, é uma pessoa culta, é um homem, é um espírito que já tem um conhecimento. E essa ajuda, meus irmãos, ela é feita, ela é por uma inspiração ou por uma intuição. Bárbara, boa tarde, seja bem-vinda. Adriano Souto e Fábio Ribeiro, pela mesma forma, a Sala Luz no Caminho. Esta inspiração é feita ao irmão X, é feita à Bárbara, por exemplo, e ela muitas vezes não sabe, não a percebe. O seu anjo de guarda, o seu espírito protetor, a inspira a fazer determinada coisa. Muito embora, e aqui é oportuno que se ressalte, que o espírito, ele não nos evidencia, não nos revela coisa que ainda não podemos ou não devemos aprender, senão com o trabalho, com a determinação, né? Com o pegar a roupa ali, lavar na mão, esfregar. Ou seja, você precisa trabalhar, precisa haver um esforço para você atingir o mérito, para você ter a consecução daquele objetivo planejado. Seria ter uma ideia bem falsa dos espíritos, ver nele apenas auxiliares de adivinhos. Porque, e na verdade, as pessoas, os nossos detratores, eles nos têm como loucos, como pessoas alopatas, como pessoas que estamos sempre evocando os mortos, como pessoa que trabalha com adivinhação, como pessoa que, de uma certa forma, faz um prognóstico, né, de futuro e de coisas pessoais, não só dele, como das outras pessoas, e nada disso. Nós não trabalhamos dessa forma, até porque o verdadeiro e bom espírito, ele não está à nossa disposição, e muito menos para responder a essas coisas mais vãs, essas coisas mais pífias, essas coisas que não refletem, não nos remete a nada. Então, os espíritos, e quando você os evoca, Xari, seja bem-vinda, Lourenço, pela mesma forma, a Sala Luz. Então, o espírito não está à nossa disposição. O espírito, e já falamos, e é bom que se ressalte, para ele manifestar entre várias coisas, 3 é de fundamental importância. Que coisas são essas? Primeiro, o espírito querer. O espírito, para manifestar, precisa querer. Porque você voltar, ele não está mais vinculado à matéria, ele estando na pátria espiritual, ele voltar na matéria dói. Segundo lugar, ele precisa ter a aquiescência, a autorização, a vontade divina em participar, em manifestar. E terceiro, ele precisa do meio fluídico adequado, do médio que faz o link, que intermedia ou intermedia? Agora eu fiquei em dúvida, intermedia mesmo, né? Ou intermedia a comunicação do espírito ao médio propriamente dito. Então, 3 coisas. O espírito precisa querer, tem que haver a autorização da providência divina e o próprio espírito encontrar o meio adequado. Veja bem, Bárbara, evocar. Evocar significa você pensar em chamar. Se nós evocamos o espírito, eles nos evocam. Quando a situação pode acontecer dos dois lados, das duas vertentes, muito embora nós os evocamos mais do que eles nos evocam. Porque, na verdade, nós
somos espírito. Bárbara não é simplesmente Bárbara. Bárbara é o espírito Bárbara. Eu, numa condição, por exemplo, de um espírito mais evoluído, eu posso evocar o espírito Bárbara. Eu posso querer manter um contato, eu de lá com Bárbara. E pela mesma forma, ou ao contrário, Bárbara também pode fazer essa evocação. É bem verdade que a evocação de lá para cá foi dito por um grande médium do Brasil, que é Chico Xavier, através de Emmanuel. Ele disse lá que o telefone não toca de lá, não toca daqui para lá, né? O espírito, o telefone toca de lá para cá. As manifestações ocorrem mais de lá para cá, não é ao nosso bel prazer, e sim deles. Mas concluindo, você pode evocar, e nós sempre o fazemos através das orações, através dos pedidos, através dos agradecimentos em geral, ou como em sono, quando do sonho, há esse interrelacionamento de lá também para cá. Os espíritos podem e encontram diretamente em sono com o espírito Barba, com o espírito Irmão X, com o espírito Xanri, assim sucessivamente. Muito bem. Então, nós dando sequência aqui, nós dando sequência, Kardec diz o seguinte: se bastasse interrogar um espírito para obter a solução de todas as dificuldades científicas, se bastasse eu evocar um espírito de luz, ou meu mentor, ou aquele santo de minha devoção, para regularizar aquele problema que me aflige há anos, se bastasse eu evocar o espírito para descobrir aquela vacina, aquela coisa que permeia e aperta o meu coração há dezenas de meses ou anos naquela pesquisa, e fosse resolvida, a coisa seria simples. Mas por que os espíritos não respondem ou não antecipam aquela angústia, aquele estudo, aquilo que nós buscamos no decorrer da nossa experiência, da nossa vida ou da nossa busca diária? Ora, Fábio Máximo, seja bem-vindo à Sala Luz. Seria, e eu tive a oportunidade de falar isso outras vezes, seria a sua filha, a sua sobrinha chegar do estudo fundamental com uma tarefa para fazer, e você, no afã de diminuir a contrariedade, com o objetivo errôneo de ela não passar o que você passou, no fito, pela mesma forma errado, de demonstrar ou dar a mesma maior tempo, você simplesmente fazer a tarefa para ela. Isso é ruim, porque você estaria cortando ou fechando a porta, tirando a possibilidade da mesma crescer. No mesmo momento, eu, na condição de pai, de mãe, de um tutor, um educador, fazer tudo para o meu educando, para o meu tutelado, para o meu filho, e notadamente as mães são mestras em querer fazer tudo aos filhos, a avó aos netos, porque chega a dizer o seguinte: eu não quero que ele ou que ela vai passar o que eu passei quando criança. Mas aí que está o erro. Você chegou aonde você está, muitas vezes ou quase sempre, foi por você ter passado dificuldade, por você ter passado vicissitude, por você ter andado descalço, por você ter tido um espinho no pé, um caco de vidro ter cortado, e no momento seguinte você precisou de saber de inteirar que precisava calçar, porque senão cortes outros ou perfurações outras você seria vítima. Jesus colocou, através dos seus evangelistas, diz que o escândalo é necessário. Porém, ai da mão pelo que o escândalo vier. Então, um sofrimento, uma dor,
uma mazela qualquer, não que aquilo redunda ou é necessário para que evoluamos, mas todos esses descompassos, todos esses desconfortos, todas essas coisas atrozes, elas nos remetem à evolução. Nos remete à evolução. Pode evocar espírito de pessoa viva? Pode. E você já o fez, Abelhinha, várias vezes. Eu vou colocar aqui, e de uma certa forma deve ter acontecido com você e com vários aqui da sala. Cláudia, seja bem-vindo. E Fábio, bom retorno. Quando você estiver numa reunião de 5 ou 8 ou 10 pessoas, e a reunião está alguém falando, você olha para uma determinada pessoa, mesmo em qualquer reunião, se você vai ao centro ou numa assembleia qualquer de pessoas, você olha firmemente, eu vou pegar você mesma, Abelhinha. Abelhinha, zum zum, olha para mim. Abelhinha, zum zum, olha para mim. E você está olhando de lado. Abelhinha, olha, pela terceira ou quarta vez eu estou falando, olha para mim. Se eu falei de forma peremptória, de forma direta, querendo que você olhasse, você vai olhar. Outra, pensa fortemente, olha, eu quero que meu pai, minha namorada, meu marido, minha esposa, aquela pessoa que eu gosto, telefone para mim agora, mentaliza e força, telefone para mim agora, olha, hora que você menos espera, o telefone vem. Você muitas vezes pensa na pessoa, daí 3 minutos, 4 minutos, está batendo na porta. Quantas e quantas vezes você já não adivinhou o telefone tocando quem que era? O que é isso? É você estar evocando. Você evocou aquele espírito vivo. Então, nós, eu digo espírito vivo? Não, espírito na carne. Né? Você evocou um espírito incorporado, ou seja, na carne, no corpo. Porque não há diferença, Abelhinha. Você pode evocar um espírito que está fora da carne, vamos dizer assim, de uma pessoa que morreu, né? Esse espírito pode ser de todo o naipe, de todo posicionamento evolutivo, você pode, como você pode evocar aqui mesmo na Terra. Não faz mal. Não faz mal porque você sendo uma pessoa sóbria, uma pessoa sensata, uma pessoa com posicionamentos morais bem definidos, você vai evocar uma pessoa igual ou melhor que você. Por exemplo, digamos que eu seja adepto de São Tomás, ou de Gandhi, ou de Kardec, ou de qualquer um desses grandes espíritos. Eu, São Tomás de Aquino, me ajude, eu estou indeciso, eu não sei se eu devo trocar o meu carro, se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo. Olha que até coisas materiais, dificilmente o espírito vem atender, mas até isso, faça com que eu decida pela melhor maneira. E se você ainda tem dúvida, ao deitar nessa evocação, faça a evocação em uma prece, durma tranquilo, que quando do sono você consequentemente vai sonhar e vai haver um desdobramento do seu espírito e você, neste desdobramento, vai entrar em contato com o espírito evocado, o espírito que está na mesma vibração e quase certeza que ao acordar você terá uma solução daquilo que efetivamente você arguiu, você solicitou, você pediu, você evocou aquele espírito. Simba coloca, Paulo Zerbeu proíba a evocação dos mortos. Nós, os espíritas, também proibimos. Moisés, em Deuteronômio, lá, proibiu a evocação dos mortos. Nós não evocamos os mortos, o espírito é vivo. A evocação dos mortos, o que era aqueles falsos médios que pessoas feiticeiras cobravam, evocavam aquele espírito dizendo que ali o morto que falava através dele e ludibriava a boa-fé dos incautos, das pessoas que os procuravam. Moisés, pela mesma forma, proibiu a consulta de adivinho, né? Proibiu a consulta dos ledores de sorte,
das buenas dicas, como nós, de uma certa forma, proíbe. Aliás, a doutrina dos espíritos, meus irmãos e admiradores, não proíbe nada. Seja bem-vindo, Cláudio, à Sala Luz no Caminho. Dos médios, meus irmãos. Então, os médios, na evocação, você evocar é sabedor que os espíritos não estão à nossa disposição, que somos espírito. Por quê? Aqui, nós jungidos, agrilhoados, vamos dizer assim, quase que acorrentados ao corpo, nós não podemos fazer nada. Ora, eu na condição de médium, arvorar-me que o espírito X, o espírito Y, o espírito Z está à minha disposição, a hora que eu quero, a hora que eu tenho vontade, a meu bel prazer, no mínimo, eu sou um charlatão, um embusteiro ou um trapaceiro. Então, na verdade, espírito nenhum está à disposição do médium. E aquele médium, notadamente daquele centro, que fala que ele é o mentor daquele grupo, que o grupo deve olhar, o centro deve, de uma certa forma, verificar os seus desígnios, não se iluda. Ele é um embusteiro, um trambiqueiro, um charlatânico, né? Ele é um charlatão, ou, no mínimo, está obsediado. Ele está, uma das obsessões, ele está subjugado, nem subjugado, está fascinado, que é uma das piores causas da obsessão, que posteriormente nós vamos falar aqui mesmo, ou dentro desses estudos, logo mais à frente. Então, os médios, eles podem ser de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Veja bem, a Chari pergunta e coloca se as evocações são para fins úteis. O médio sério, a pessoa que tem os princípios doutrinários sérios, ele não evoca a não ser para fins úteis. Mas veja bem, irmão X, se eu fizer uma evocação, eu evocar assim, vou pegar a nossa Chari, que tem muito cabelo, e eu já o contrário. Se eu evocar determinado Espírito Santo, X, fazei com que Chari caia todo o cabelo, mesmo sem tomar uma radiestesia, faça com que ela caia todo o cabelo. É um pedido estapafúrdio. Eu serei atendido? Muitas vezes até pode ser. Porque quando eu fiz um pedido que não vai corroborar e aumentar a evolução em nada, tanto do espírito solicitado como o meu pedido pode ser concedido até como prova de resignação a Chari e como prova para mim ver aonde vai o meu livre-arbítrio, porque nós não somos cerceados. Então, na verdade, as evocações devem ser feitas para fins princípios úteis e laboriosos. Mas você fazendo algum pedido ruim, você tem espírito que também está nessa sintonia e pode laborar para que o mal aconteça. Mas, irmão X, Deus, a divina providência permite? Repito, pode até ocorrer para prova, para certificação, para testar a resignação. Barba pergunta, quando evocamos os espíritos, atraímos por afinidade? Sim, por afinidade, Barba. E veja, quando você faz uma oração, você faz uma prece, você roga, você pede, você agradece, e você vibra
em pensamento coisas boas. Se você está com um pensamento bom, você vai, por afinidade, você vai também agregar junto de ti ou naquele meio fluídico que você está inserido, espírito do mesmo naipe, da mesma vibração, do mesmo teor vibratório. A prece, ao contrário, que é o desespero, é o apego às coisas materiais, é o locupletar, é você ganhar dinheiro, é você, de uma certa forma, dar aso às melhores felicidades relativamente à matéria. Os outros espíritos podem fazer com que você conquiste esta materialidade? Pode até, pode. Mas são espíritos que vêm também por afinidade. Você está num pensamento ruim, você está num ponto vibratório extraordinariamente ruim. Cláudia, Espírito Celta e Roberto Ponte, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Então veja, podemos evocar? Podemos. Devemos. Mas sempre tudo deve ser feito num horário adequado. Você entra para o seu quarto, fecha a porta e reze e ora. Jesus assim diz. Mas não é o quarto físico, é para dentro de você mesmo. Você pede, você ora, você, em primeiro lugar, peça a Deus. Peça depois ao seu anjo protetor que evite ou que lhe auxilie a distanciar dos maus espíritos, daqueles espíritos ignorantes, daqueles espíritos que ainda atuam nas trevas. Bárbara coloca, se eu não for assim tão boazinha, posso ser surpreendida com a manifestação de um espírito bom, na tentativa de modificar? Bárbara, veja bem, eu certa vez em uma sala, abraço, José, paz e luz. Eu disse o seguinte, nós temos vários espíritos, olha como as coisas corroboram para a gente fazer tudo de bom, e muitas vezes as coisas não ocorrem. Cada um de nós aqui temos um anjo, o anjo da guarda. Todos têm um anjo da guarda, que é aquele espírito guardião, é um espírito como o sol que irradia, ele só quer o bem. Além do anjo da guarda, nós temos espíritos protetores, protetores por afinidade, conforme acima você mesmo disse, e a própria Shari também falou relativamente à parte vibratória. O anjo protetor, o espírito protetor, só nos quer bem também, 2-0 para nós. Como nós vibramos sempre bem, tem ao nosso redor, nos inspirando, nos intuindo, nos redirecionando ao bem, vários espíritos que por inspiração e por vibração vai nos inspirar. 3-0 para nós. Mas quando nós vibramos aí, Bárbara, você pode vibrar ruim, você pode desejar o pior, não, você teve um relacionamento comigo, eu lhe deixei, ou vice-versa, e um dos espíritos fica desejando outras piores coisas, as atrocidades piores, o que vai ocorrer? Eu vou ter, de forma vibratória e harmônica, espíritos que estão neste clima que vai me secundar e fazer com que eu faça o mal. 3-1. E veja que muito embora tem mais espírito nos induzindo, nos intuindo, nos direcionando ao bem, e tão somente pouquíssimo ao mal, e muitas vezes nós fazemos mais mal do que bem, né? Roberto, sou esquizofrênico ou espírita? Veja bem, a nossa doutrina é uma doutrina que, em primeiro lugar, nós somos a doutrina de pessoas em estudo, de pessoas, eu não diria imperfeito, porque somos obra de Deus e não somos perfeitos. Mas o espírita é aquele que sabe que tem extraordinários defeitos, combate-os a cada dia, procurando eliminar os vícios e aproximando mais da virtude.
A doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos foi codificada para as pessoas que ainda não se acham completa em termos de espírito, que procura evolução. E a doutrina espírita, ela procura, de uma certa forma, dizer com clareza, convidência, de onde viemos, o que aqui estamos fazendo, o porquê sofremos, a diferença social da riqueza e da pobreza, a razão da dor e do sofrimento e para onde vamos. Há uma explicação. Assim como há médicos para doentes, e Jesus disse isso certa feita através dos seus evangelistas. A doutrina dos espíritos é para quem acredita que existe uma alma após a morte, que íncito dentro de cada um do ser humano, do ser corpóreo, há uma alma. Então, muitas vezes, a esquizofrenia, a idiotia, o ser mentecapto, a parte orgânica que definiu o ser, essa anomalia, ali tem um espírito, e ele sente aquilo com tamanha força, e ao dormir, ou estando em coma, ou quando deste afrouxamento do laços físico, ele vê e sente o quanto ele é agrilhoado, o quanto ele é amarrado, o quanto ele não pode fazer. Mas, se ele está nesta situação, ele é um devedor. Aqui, meu amigo, não existe vítima. Se hoje nós estamos sofrendo, se hoje tem uma vicissitude, se hoje eu sofro de uma certa forma de vítima da atualidade, eu fui um algoz, eu fui um algoz no passado. Então o Espiritismo é para essas pessoas, para esses espíritos que sabem que não são perfeitos, que estão caminhando rumo à perfeição e um dia serão perfeitos, e estão aqui para a evolução. Suíte e Felipe 05, sejam bem-vindos à Sala Luz no Caminho. Muito bem, Kardec prossegue aqui. Então existem os médiums de meio físico, e médium é o medianeiro, o responsável, essa é a parte científica da doutrina, é a parte científica, aquela que estuda a comunicação dos dito mortos, dos espíritos, com o espírito no corpo. O espírito, ou seja, um espírito comigo, com o irmão X, um espírito de uma pessoa, entre aspas, que já morreu, comunicando comigo. Então, o médium faz essa mediação, ele é o medianeiro. Ele, para uma comparação muito grosseira, ele, o médium, é o seu notebook, o computador agora, que faz ou que intermedia a nossa comunicação do irmão X contigo. Então o computador, nesse momento, ele está sendo médium, porque ele faz esse intercâmbio dos dois planos. E a comunicação pode ser de lá para cá e daqui para lá. Isso é natural. E o médium ele pode ser de efeito físico, que é, de que forma? É você, o espírito, movimentando uma cadeira, movimentando a mesa, movimentando um objeto. Médium de comunicações inteligentes, que é a escrita. Tem os médiuns falantes, o médium audiente, né? Que é a pessoa ouvir. O sensitivo que sente, desenhista, pintores, etc. Tem, então, infinitos tipos de mediunidade, ou seja, mas eu estou frequentando, eu vou lá no centro, a Chari e o Felipe frequentam um centro lá na Rua Augusta, São Paulo. Lá eu sou acometido, vamos dizer assim, de uma desestrutura orgânica, um câncer, por exemplo. Eu vou lá e procuro tratamento. Mas lá, no centro espírita, que Felipe e Chari atuam,
Não tem médio, vamos dizer assim, médio de cura. Médio com essa capacidade curativa. Então, eu indo lá, eu vou naturalmente receber algum benefício da própria espiritualidade, tudo, mas eu não vou receber diretamente alguma cura, porquanto não há médium específico. Por outra, uma comunicação de algum parente, ou comunicação recebida psicograficamente, se não houver o médium dentro dessa área, então cada médium ele é específico para uma área e não existe médium perfeito. Eu muito bem posso estar aqui, psicografar, posso, mas não tenho essa capacidade para fazer uma cura, para ouvir, para uma evidência, para uma pictografia, que é uma pintura de quadro. Leonardo coloca, a minha prioridade maior é o espiritismo. O quanto, eu não entendi, Leonardo, você podia colocar novamente. A função do médio sensitivo, Adriano, normalmente, você viu, olha, eu estou arrepiando, não seria o médio de arrepio, né? Muito embora o fato de você sensibilizar a sua epiderme e os cabelos da mesma se eriçar, como que se passa num tubo catódico de televisão, isso pode ocorrer. Então, o médio sensitivo, ele de uma certa forma sente a presença de espíritos outros no ambiente. Ele, como o próprio nome indica, ele é sensível às ocorrências fluídicas, não normais. Quando eu digo normais, é aquela que a gente pega, vê e escuta, aquilo que eu vejo, que você vê, que todo mundo vê. Porque a mediunidade e esses efeitos fluídicos são normais. São normais. Evidentemente que nem todos os médios sensibilizam, veem, ouvem, falam, psicografam, pictografa, né, que é pintura, e assim sucessivamente. Cada um na sua área. Cid Shark, seja bem-vindo. Paz e luz, meu irmão. Deixa eu ver a área de texto aqui. Ocorreu uma manifestação em mim ano passado, nesta data no mês. Aí me levaram ao hospital mental e me amarraram por muito tempo, em uma cama meio que crucificado. Qual a resposta? Veja bem, é interessante isso aí, Roberto. A maioria das disfunções que ocorrem no ser humano, a maioria das disfunções são disfunções orgânicas, são disfunções patológicas. Associado à patologia, associado à doença, associado a essas disfunções que gera essa coma e esse estardalhaço qual você foi vítima deste amarramento, pode ter sido ocasionado, pode ter sido ocasionado por espírito. Falando mais de forma prática, você começa a soprar um balão. Você sopra o balão, vai soprando, vai soprando. Vai chegar um momento em que o balão, explode. O balão explode em que parte? Na parte mais fraca. Você está com pensamentos ruins, ou por falta de alimentação, ou falta de dormir, você está frágil. E digamos que essa fragilidade era relativamente uma parte sináptica, uma parte do seu cérebro. Por problemas de estresse, por problema de pressão inclusive até financeira. Ora, vai estourar onde? Vai estourar mais nessa parte relacionada ao seu cérebro. Aí sim, a ciência normal, que é a ciência médica, ela muitas vezes pode naturalmente pegar e levar. E você é sabedor, através da leitura, ou mesmo ter consciência disso, se você tem mais de 35, 40 anos, que quantas e quantas pessoas, parentes, conhecidos, foram amarrados, levado para o nosocomio, levado para tomado choque elétrico. E veja bem, a psiquiatria na Alemanha está voltando com choque elétrico. Naturalmente que é a pessoa anestesiada.
muita coisa que existe é da própria área médica, é da própria parte orgânica, é somática. Mas o espírito, como o balão, você soprou e aquela mais parte fraca rompeu. Se eu estou desestruturado e bebo muito, pode naturalmente o meu fígado estourar, ou eu tenho uma gota aqui, eu começar a mancar. Não, mas foi o espírito que estourou o fígado? Foi o espírito? Não. Mas, de uma certa forma, não deixa de ter relacionamento, porque aproveita-se daquela parte mais frágil, daquela parte mais carente, e o espírito ali se adensa, plasma. Mas aí vem os casos e a parte aqui dos estudos das subjugações, das possessões, né, que vamos falar agora mesmo, que é dos escolhos dos médios, né? Pois bem, mas prosseguindo aqui, eu respondi, Pontes, de todos os meios, muito obrigado, Pontes, e seja à vontade, tá? De todos os meios, a comunicação dos ditos mortos com os vivos, a comunicação mais simples é a escrita. E anteriormente, notadamente a você, Pontes, porque eu senti assim que você não é espírita, muitas vezes não pode nem acreditar, mas essa sala não é para quem acredita. Aliás, ela seria até mais para quem não acredita nos postulados da nossa doutrina, né? Ela seria até mais porque os sãos não precisa de médico. Não estou, por outro lado, falando que quem não acredita em nossos postulados sejam doentes, de hipótese alguma. Mas aqui, se não houvesse as pessoas que não acreditassem, se não houvesse as pessoas que de nós discordássemos, não tinha razão para nós fazermos essa divulgação. E um grande e extraordinário espírito agora da nossa época, desencarnado recentemente em 2002, não era um dos maiores, mas não era perfeito, que era o próprio Chico Xavier. Ele tinha, então, meus irmãos, não existe médio perfeito, não existe, Kardec não era, Kardec tinha erro, todos. Jesus mesmo, como um espírito extraordinariamente perfeito, ele teve época que ficou nervoso, ele xingou, ele foi ao templo, ele julgou, chutou mesa, empurrou mesa em cima de pessoas que estavam mercadejando e vendendo. Quer dizer, demonstrou ali o seu caráter humano, o seu caráter homem, o seu caráter espírito também em evolução. Evolução, sim. Muito. Milhares de anos, dezenas de milhares de anos que nós, mas ele está em evolução também. Porque a evolução suprema, perfeita, só Deus. E ninguém lá chegará. E nós, meus irmãos, quer queiramos ou quer não, vamos ter a sabedoria, a complacência, a beatitude de um Cristo, de um Gandhi, de um Luther King, de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá. Para isso, devemos ser pequenos. Não precisamos ser grande para nos exaltar, mas sejamos pequenos e com a nossa pequenez, nós tornamos o próximo grande. O médio que escreve sob a influência do Espírito que dele serve, como um instrumento. Sua mão exerce-se, muitas vezes sem ele saber. E viu, Pontes? Deixa eu ver aqui. Bárbara, irmão X, sabe que eu questiono essa passagem bíblica? Jesus era tão doce, será que fez mesmo isso? Veja bem, eu entendo, e aqui é um pensamento meu, e eu acho que se não for dessa forma ele não seria humano. Primeiro, Cristo foi humano, né, Bárbara? Cristo, ele teve raiva, ele teve ódio, mas esse raiva e ódio não é uma raiva nem um ódio igual a gente. Mas ele não concordava com tudo, porque senão ele não era um ser, um espírito que aqui viveu. Ele precisava sentir dor, ele precisava
sentir o que efetivamente sentiu. Então, ele ficou nervoso, ele falava com austeridade, mas com amor, com dulcificação, com doçura. Então, o médio escreve diretamente, é dito médio mecânico. E para você, Pontes, Roberto, o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, ele foi feito com 510 questões. Havia, à época, uma mesinha, e Kardec trabalhava naquele período com 3 médios, mais 2. Uma médium chamada Jafé, Judite e Julie. Uma média de 14 e 16 anos. Porque até Kardec preferia que fosse esse tipo de médium. Não que não tinha. Porque os contraditores, as pessoas, se colocasse lá um Camille Flammarion, que também era médium e ajudou bastante, sobretudo na Gênese, se colocasse pessoas cultas, doutoras que já tinham lá, o que falava, o que os detatores... Não, isso aí é simplesmente o cidadão que está vindo dele. E essas pessoas escreviam diretamente, encostava a mão, eram umas mesinhas, um lápis amarrado numa mesinha de 30 centímetros, e essas mesinhas começavam a pular, a andar. E aí havia escrita. Posteriormente, depois, e foi bom que assim se procedesse, era dito escrita direta, né? Muitas vezes dobravam um papel, colocava debaixo de um móvel, havia escrita, não tinha... Outras vezes colocava dentro de um cômodo ou de uma gaveta, trancada, colocava, dava a chave para alguém. Pois bem, era necessário que assim fosse, porque ali foi lançado os princípios básicos da doutrina, os princípios áureos, os princípios basilares, aqueles 5 princípios, né? Relativamente à reencarnação, à evolução, à pluralidade de mundos habitados, a comunicação espiritual, esses 5 e a própria reencarnação. Não poderia haver, por exemplo, o animismo, que ele é muito bom, porque o animismo é aquilo que vem do seu próprio eu, do seu próprio espírito, da sua própria alma, Pontes. E no momento que eu abaixo a cabeça aqui e sou influenciado por um espírito, eu muitas vezes... esse espírito começa a me influenciar, me inspirar, eu escrevo, mas alguma coisa que eu acho que não, eu escrevo diferente, eu posso ser influído. Então era oportuno, era necessário que não houvesse essas inspirações, né, essas partes anímicas. Por isso que foi escrita direta. Depois, a própria mão. Escolho dos médiuns. Mas antes de entrar nessa parte, que nós já estamos finalizando, um determinado espírito pode muito bem comunicar com o irmão X, fazer uma entabulação de um assunto ou de uma comunicação qualquer que o próprio espírito quer, ou que é importante para a comunidade, para a região, para aquele grupo. Ele pode fazer através do irmão X. Muitas vezes, eu vou pegar esse que está quietinho aqui, o Sid Shark, que também é médium, estando lá, o espírito não sente a afinidade com ele. E olha que ele já recebeu, já foi intermediário de vários espíritos. Com isso, eu estou dizendo que, aliás, não é eu, Kardec diz que um médium, ele não recebe todos os espíritos, ele não é um médium universal. Tudo, eu na condição de um Erasto, na condição de um São Luís, eu posso comunicar perfeitamente com o Felipe e posso ser refratário ao Juarez, muito embora o Juarez seja um extraordinário médium, Sid Shark. Então, dado a sintonia. Vai com Deus, muita paz e volte sempre, meu amigo. Escolho, para terminar aqui, relativamente ao escolho, né? Qual é o pior escolho dos médiuns? Mas veja bem, meus irmãos, eu não vou falar sobre esse item. Esse item aqui é relativamente
as obsessões, né? As 3 tipos de obsessões. Obsessões simples, subjugação e fascinação. Eu não vou falar sobre esses escolhos, porque já falamos aí mais de 55 minutos. Leonardo, por gentileza, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí, Leonardo. Faz essa gentileza. Minha Leonardo aqui em cima. Eu estou vendo. Divaldo psicografou 2 mensagens simultâneas. Bom, eu com a esquerda e outro com a direita. Justamente essa, né? Então veja bem. A semana passada, ele psicografou 2 mensagens diferentes, com a esquerda e com a direita. Com certeza, em ambas poderia ser mecânica, porque senão, se ele tivesse pensando alguma coisa, o cérebro dele... tem mais ou menos 15 dias, Florencio Anton, um pictografista, teve aqui. Eu já comprei 3 obras dele. Eu comprei um Picasso, um de Cavalcante, e tem o Monet. Monet. Veja bem, ele estava pintando, ele pinta tranquilamente, ele pinta o quadro com as 2 mãos. Ele não pintou 2 quadros, não, mas ele pinta o quadro com as 2 mãos. Uma mão fazendo, digamos, um movimento para a esquerda, outro para a direita, uma pintando a cara de uma pessoa e outra pintando o coqueiro, a flor de um coqueiro. Então aí está claramente, de forma delineado, que não está a presença psíquica do médium. Ele está fazendo de forma mecânica, que Kardec chamava isso direta, né? Não há participação do médium. Quem tiver a oportunidade do Evangelho segundo o Espiritismo, ler do Mundo Invisível, parece que é capítulo 5, fala muito bem relativamente a essa parte. O Espírito São Luís, num determinado momento, fica até assim com raiva de Kardec, porque Kardec queria saber por que essas materializações todas dissipava muito rapidamente, e a tinta que era feita para haver as escritas, sobretudo as diretas, né, que colocava numa gaveta trancada, colocava um papel debaixo de uma cômoda, de um móvel pesado, e o papel aparecia grafado, essa tinta não acabava. Então tá aí, Leonardo, pode escrever perfeitamente, com 2 mãos. Se vocês entrarem aí no Google, tem a Xuxa entrevistou, parece que foi Gasparetto. Gasparetto teve uma pintura desse jeito. Ele pintou com o pé e com a mão. Estava com o pé lá pintando um quadro e pintando com a mão outra aqui. Aí uma das perguntas foi: você sabia? Não, o que eu estava com a mão, eu não me recordo. O que estava com a mão, ele sabia o que estava pintando, que pé não, ou vice-versa. Então aí fica provado que um dos 2 não estava à mente da pessoa. Aí, a comprovação na prática aí do nosso amigo Simba. Ele assistiu um congresso que teve isso. Então é possível sim. Meus irmãos, da nossa parte, o que propusemos a falar aí relativamente a essa parte do livro, que é o Espiritismo, dos fins providenciais da manifestação espírita e dos médiuns, falamos, ficou para ser falado no próximo estudo, quando voltarmos, que é o Escolho dos Médiuns, que estava programado aqui também, mas não foi possível. Não foi possível. Algum dos presentes gostaria de fazer alguma complementação? Gostaria de fazer alguma colocação? Fazer alguma pergunta? Bárbara, nós queremos e solicitamos a sua vinda nas vezes próximas. Em não tendo alguém a fazer a participação, eu vou passar para o nosso amigo Eduardo Palmeira para fazer a nossa prece, e depois eu venho no final a dar um recadozinho. Muita paz, muita luz. Eu também te amo, Bárbara, e precisamos de você aqui. Eu passo a você, Eduardo. Boa tarde a todos.
Eu peço que me avisem. Vou tentar falar mais alto, então. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço, irmão, pela oportunidade de aqui estar com vocês. Ele me pediu para fazer a prece. Então vamos mentalizar a figura de nosso Mestre Jesus, governador de nosso planeta, que esteve aqui para dar exemplos de mansuetude, de sensatez, de caridade para com todos, até para com os que o feriam, o agrediam de diversas formas. Jesus, Senhor de nossas vidas, graças te damos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, para aprender com o que é lido, com o que é analisado, que possamos, Jesus, durante esse novo ano que irá se iniciar, ter oportunidades como estas. Hoje, onde há tanto sofrimento na terra, tanta agressividade, tanta incompreensão, podemos nos reunir com um propósito único de estudar e aprender essa ciência maravilhosa, essa filosofia e a religião que nos liga a Deus. Mas pedimos em especial, Jesus, que toque os corações dos homens, os líderes, os representantes do povo. E toque também, Jesus, o coração de nossos irmãos espíritas, os trabalhadores da tua seara, que eles se lembrem que temos o mesmo objetivo, o de implantar na terra o reino de Deus. E só conseguiremos isso, Jesus, se houver entre nós harmonia. A harmonia necessária para entender, para aceitar os diferentes, aceitar os nossos entendimentos. Toca nossos corações, Jesus, para que haja entre nós a harmonia. Um abraço a todos, muito obrigado e feliz 2012. Muito obrigado, meu irmão. Eduardo, você desculpa eu ter feito isso, mas é porque você estava preso. Eu retornei aqui, deixa eu tirar o balso aqui do nosso amigo. Eu retornei aqui, meus irmãos, para desejar a todos muita paz, muita luz, né? Que sintamos mais próximo um dos outros. Eu, na sala de estudo, eu falei um adjetivo, eu falei despamonhalizar. Mas é interessante que nós precisamos, é isso mesmo. Eu sou do interior, eu nasci praticamente na roça, e na roça fazia muita pamonha. Então eu acho que quando nós despamonhalizamos, nós ficamos muito mais arredios, ficamos muito mais frios. Porque, na verdade, há tempos atrás, quando a gente ia para a roça fazer uma pamonha, os mais velhos, os homens, pegavam o milho, né, ia lá, cortava, as mulheres descascavam e ficavam com a parte mais difícil, ralavam, os meninos tiravam os pelinhos, né, os cabelos dos milhos. E essa metáfora da pamonha é o fato de você comer, e ia comer lá pelas 4 ou 5 horas.
Então, o fato de comer pamonha nada significava. É a família, eram os conhecidos, tudo reunido. Hoje a cibernética, o computador, o iPod, o aí não pode. Esses notebook, essas aparelhagem eletrônica, está nos colocando mais isolados. Precisamos ser mais entrelaçado, ser mais gente, amar mais, aceitar a pessoa do jeito que ela efetivamente é. O irmão Décio, que é um caboclo que fala pelo nariz, um caboclo enjoado, vamos aceitar ele com o enjoo, vamos aceitar o outro com o enjoo dele, por que é a minha verdade que tem que prevalecer? Então, meus irmãos, meus amigos, vamos entrar no ano que vem e procurarmos crescer mais espiritualmente e, sobretudo, nós espíritas, sabemos que o que levamos daqui é aquilo que crescemos com relação à parte moral, à parte do nosso espírito. O ter é importante, sim, não tem dúvida, mas o que importa lá é o ser. Não são quantas casas você fez, não foi o que você ganhou. Vai ser perguntado após a nossa morte física o que eu fiz. Meus irmãos, então nós a semana que vem, nós vamos ficar a semana sem, voltaríamos na quarta-feira da outra semana, parece que no dia 4 ou 6. Muita luz, muita paz. Eu usamos todos, sem nenhuma falsa afirmação. Aqui tem duas pessoas que nós já conhecemos há mais de 4 anos. Que 4 anos? Só há 6 anos fez a Sala Luz. Então, eu já conheço o Juarez 7, a Xanri 6. Um beijão para você, um coração pulsante aí na Holanda. E quando eu falei que a nossa sala foi internacional hoje, Maria Adama, foi sim. Tivemos a participação da Holanda, né, do país holandês, da Itália e de vários. Então, meus irmãos, vamos pamonhalizar mais. Vamos deixar um pouco a miogização, né? O miojo até que é 3 minutos. Vamos ficar mais, vamos voltar. Eu brigava muito com a Xari, porque ela, nesse aspecto, ela faz um network, ela faz um relacionamento que eu não tenho a paciência, e muitos de vocês não têm, mas ela faz isso bem. Ela envolve mais. Eu estou mais assim, talvez, próximo da miogização. É 3 minutos, é tudo, mas isso a gente tem que ter cuidado, sobretudo no amor. Se miogizarmos o amor, é o fim, né? Muita luz, muita paz. Eu vou colocar uma música e vamos fechar. Um beijo. Em nome de Simba, eu cumprimento aos demais. Eu falo em nome de Simba porque o Simba tem 7.9, né? Eu estou correndo atrás, vamos chegar lá. Mas tudo de bom. Um beijão a todos, né? Eu vos amo. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre.
você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para